Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui mais uma vez para as nossas videoaulas, hoje iniciando um novo assunto, um novo capítulo, onde vamos abordar a questão do iluminismo, os valores iluministas no mundo contemporâneo. Aqui na tela de vocês temos o espelho do seu livro, ou seja, do texto de informação, onde a gente vai observar a questão do Estado laico e a organização dos três poderes. Que poderes foram esses? O executivo, o legislativo e o judiciário. E qual característica de cada um desses poderes? Quais suas funções? Diante disso, nós temos uma pergunta-chave para vocês pensarem, refletirem e encontrarem a resposta no decorrer da nossa aula. Que pergunta é essa? Nós temos ela aqui. Quais são as principais marcas das ideias iluministas e liberais no mundo contemporâneo? Olha aí a questão para você copiar no seu caderno e responder. É só essa, professora? Não, não é só essa. Mas ela é a primeira da nossa aula de hoje. Então, vamos lá, mais uma vez. Primeira questão que você vai anotar no seu caderno sobre o nosso assunto que vamos estudar. Quais as principais marcas das ideias iluministas e liberais no mundo contemporâneo? E agora nós vamos para o nosso conteúdo. Fique atento. Temos o seguinte: o Estado laico e organizado em três poderes. O que significa esse Estado laico? É aquele país que ele não tem uma religião definida para seu povo. O povo é livre para escolher a religião que ele quer praticar. Nosso texto fala o seguinte: a organização política da maior parte dos países atuais mostra o alcance e a capacidade de sobrevivência do pensamento iluminista, mesmo constantemente renovadas e adaptadas a cada realidade dos países. As ideias iluministas fornecem as bases para a organização das democracias contemporâneas, ou seja, para o nosso mundo atual e a gente saber como lidar diante das situações que a gente vivencia. O Brasil, o nosso país, por exemplo, segundo a Constituição de 1988, exatamente, a nossa Constituição brasileira, ela foi elaborada em 1988 e a gente segue ela até os dias atuais. Ela foi a única? Não. Antes dela tivemos outras, mas essa foi a última. Aqui a gente segue todos os regimentos de leis dentro do nosso território com base nela. Certo que existem momentos, um período do ano, independente de governo, de situações, que surgem novas leis, que são chamadas de emendas constitucionais. Elas são anexadas à Constituição, mas nós temos o quê? As leis base dentro dela. O Estado brasileiro está organizado em três poderes. Quais são eles? Executivo, que tem como objetivo exercer o poder do presidente da República e seus auxiliares, que são os ministros, o legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional, e o poder judiciário, composto pelo Supremo Tribunal Federal e seus órgãos. Então, dentro da nossa Constituição, dentro dos nossos poderes políticos, nós temos cargos políticos exercidos, começando de baixo para cima: vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Como vimos, a separação do Estado em três poderes. Quais são esses poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Eles são independentes, têm origem na teoria de um filósofo. Que filósofo foi esse? Montesquieu, em sua obra escrita O Espírito das Leis, em 1748, onde ele teve como objetivo propor um sistema de poder tripartite, ou seja, três partidos dividido em três posições, em que cada um poderia atuar de forma independente, sem precisar da opinião do outro, e assim colocar fim aos abusos eventuais cometidos pelos demais.
Continuando, além de organizado em três poderes, o Brasil ele é oficialmente um Estado laico. Isso significa o quê? Que ele não tem nenhuma religião definida. Ele não pode intervir nas decisões, nas posições religiosas. A Constituição brasileira, ela fala o quê? Ela fala em garantir a liberdade de culto aos brasileiros e a obrigação do Estado de proteger as diferentes práticas religiosas do nosso território. Isso significa que eu, vocês, qualquer pessoa pode praticar a religião que quiser e que o Estado, quando a gente fala de Estado, não é o Estado que a gente mora, o Ceará, é a representatividade federativa, o Estado federativo. O Brasil ele tem que ter como garantia proteger os nossos direitos religiosos. A separação entre Estado e religião é o princípio da liberdade religiosa, que também tem sua raiz na filosofia. Para os iluministas, a razão e não a religião deveria orientar a vida em sociedade. Que tipo de razão? O nosso entendimento, a nossa compreensão em olhar algo e saber que, se for fazer o errado, você tem que ter essa consciência e de evitar fazer, procurar fazer sempre o certo, ser solidário ao outro, ajudar o próximo, estender a mão a quem precisa, então sempre praticar o bem, sempre ter boas ações. Porém, toda pessoa deveria ser livre para professar sua crença religiosa, ou seja, eles combatiam a interferência da igreja na vida pública com o mesmo vigor com que defenderiam a liberdade religiosa de indivíduo. E aí a gente tem como um ponto de reflexão. Mas afinal, como funciona uma escola iluminista? Quais são as ideias? Como é colocado em prática realmente? Temos o seguinte: o espírito investigativo, elaboração de hipóteses, análise crítica e classificação faz parte das habilidades de uma escola iluminista, onde ajuda o aluno a produzir um conhecimento científico, a produzir uma opinião sobre aquilo que ele está vivenciando. O desenvolvimento dessas habilidades é um dos principais objetivos das escolas atuais. Isso significa que o ensino praticado na maior parte do mundo tem como referência as teorias científicas, o modo de pensar iluminista, ou seja, levar você, aluno, a desenvolver uma opinião sobre determinado assunto, a ter um senso crítico, a saber como agir diante de situações. A defesa de um ensino ministrado em bases científicas é livre de interferência de crenças e dogmas religiosos. Como assim, professora? Por exemplo, na sala de aula, nós temos pessoas que praticam o catolicismo, ou seja, que são católicos. Nós temos pessoas que praticam o protestantismo, ou seja, que são evangélicos. Nós temos pessoas espíritas, então as pessoas são livres de praticar a religião que quiser. Aí você ou alguém deve estar pensando: professor, e aqueles que não acreditam em Deus? Aqueles que não frequentam nenhum tipo de religião, nenhum tipo de igreja? Como é que a gente pode definir eles? Como um ateu. E a gente deve respeitar a opinião, o desejo do outro. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. E agora, vou passar um vídeo para vocês, onde vocês deverão analisar os questionamentos que aparecem no vídeo, ou seja, as perguntas, as frases, as menções, as pessoas, como elas se comportam, como elas se agem. Nós temos aqui o seguinte, ó, a corrida. É comum ouvirmos falar que aqueles que mais se esforçam são os que, por mérito pessoal, serão bem-sucedidos no futuro. Mas será que todos têm acesso às mesmas oportunidades? É isso que a gente vai ver no filme que eu vou colocar para vocês agora, no vídeo.
consistent access to healthy food growing up, take a step forward. If you took out loans for your education, take a step back. I liked where we started the exercise with holding hands, and as we were going further forward and back, we were stretching to stay connected. And there came to a point where we could no longer be together. And so when we ended up, I wanted to grab the hand of the person again to see how I can maybe help bring her along or feel like I'm there supporting her throughout the experience. And so that's what I think a community is all about. How can we realize where we land, but bring others with us as we go through life? And so that's what I think a community is all about. How can we realize where we land, but bring others with us as we go through life? Então, diante do que vimos no trecho do vídeo, a gente pode observar que todos começaram de mãos dadas, todos começaram na mesma linha, e à medida que se foi fazendo perguntas, alguns avançaram à frente e as mãos foram se distanciando, ou seja, os braços foram esticando. Isso significa que alguns passaram a ter oportunidades e outros não. E dentro da nossa sociedade de hoje, é isso que acontece. Somos livres para seguir a nossa questão religiosa, somos livres para decidirmos o caminho que seguir, mas muitas vezes precisamos também de quê? De oportunidades que ajuda a sociedade a sempre seguir o caminho certo, a procurar fazer o bem, a ter uma vida bem sucedida. Então, essas são as questões da ideia iluminista, fazer com que a gente reflita das nossas ações e que elas têm reações que podem ser positivas ou negativas, para si ou para o próximo. Então, no começo da aula, nós tivemos a pergunta-chave, primeira que vocês copiaram. Agora, nós temos as questões. 1. Vocês vão relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Item A, laico. B, razão. C, equidade. D, progresso. E E, tecnologia. E embaixo nós temos o quê? Os parênteses, as frases que definem. Então, vocês vão relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Segunda questão, escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das frases abaixo. A seguir, item A. Por ser um Estado laico, o Brasil proíbe a livre manifestação da fé e estimula a intolerância religiosa. Professor, o que é intolerância religiosa? Perseguição, aquele que não respeita, guerras, conflitos por questões religiosas. Será que no Brasil ocorre isso? B. O pensamento racional e científico do iluminismo provocou o chamado desencantamento do mundo ocidental, desprezando as crenças nas forças ocultas, mistérios e magias. C. O ensino público e universal não promoveu a equalização, ou seja, união de oportunidades como pregavam os iluministas. E para concluir a nossa aula, nós temos uma imagem para ser colocada como ponto de reflexão, exatamente na questão de equalidade, na questão de direitos, na questão de socialização. Será que todos têm a mesma oportunidade com relação ao vídeo que a gente assistiu? Aqui nós temos uma criança, um jovem, procura de materiais recicláveis em um lixo no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com o objetivo de vendê-los para que esse dinheiro ele seja levado para sua família e ajude no sustento no alimento diário. O império da razão e da ciência não promoveu a igualdade de oportunidades, mas o fim dos privilégios sociais e a conquista da liberdade e da felicidade. Fica essa frase final aí como ponto de reflexão para vocês. A gente vai ficando por aqui, encerrando a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que tiver, tirem lá no Class. Não esqueçam, enviar a atividade
copiada no caderno, respondida dentro do prazo de entrega. Até o nosso próximo encontro. Tchau!